Eu autorizo a exibição dessa narrativa no projeto Trajetórias Docentes. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Jéssica Nicês, sou doutoranda daqui da UF e sou baiana. Eu gosto de sempre afirmar meu espaço, meu lugar. Sou professora de ciências e muitas outras coisas que eu vou falar um pouquinho da minha trajetória aqui para vocês hoje. Eu pretendo fazer um resumão, né? Eu escrevi bastante na narrativa, no texto, mas vou tentar fazer um resumão de toda a trajetória, porque eu acredito que o meu lugar aqui hoje é resultado dessa trajetória. É resultado não só da minha trajetória, como da trajetória da minha mãe, que eu acho que é o pilar que me sustenta, que me permite estar aqui. Como eu falei, durante toda a disciplina, acho que foi o que os professores os colegas mais escutaram, foi sobre a dificuldade que é de falar de si. Para mim, em especial, falar de mim é uma coisa muito complexa, porque eu sempre penso que a minha própria construção, os meus quereres, os meus desejos, os meus lugares são coisas que eu projetei ou que essa sociedade projetou e me induziu, né? Então eu sempre, a partir de determinado momento, né, com os teóricos que a gente trabalha, com os textos que a gente vai lendo, eu comecei a fazer essas interrogações. Então o falar de mim é sempre um grande questionamento, né, sobre quem sou, por que eu estou aqui e tudo mais. Mas para começar, né, eu nasci lá em 1993, em Vitória da Conquista, na Bahia. Estado que eu amo e que eu tenho muita saudade todos os dias. Filha de uma mãe solo, que teve uma vida muito difícil, com 10 anos de idade perdeu o pai, então ficou minha avó e mais 4 filhas. Ela tinha 10 anos, a filha mais velha tinha 14, e elas tiveram que sair da escola para ir trabalhar. Então minha mãe saiu da escola ali na 4ª série e nunca voltou a estudar. Então ela me teve aos 19 anos e quando ela me teve um processo de uma série de instabilidades, né, que começaram a rodear nossas vidas. Então eu tive uma infância rodeada de uma instabilidade financeira, uma instabilidade de espaço, porque a gente se mudava, né, de forma muito comum, porque a gente vivia de aluguel, então sempre estava em um bairro, em outro bairro da cidade. E eu até brinco no texto escrito, né, que é com aquela música do Cazuza: já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Então a minha infância foi dessa forma, né? Então não tinha instabilidade, eu não ficava em uma escola fixa, né? Eu não ficava em um local fixo. Ainda assim, apesar de toda essa instabilidade em vários aspectos, a educação sempre foi aquele ponto seguro, porque minha mãe não estudou, mas ela via na educação a forma que eu poderia transformar aquela realidade. A gente não tinha essa noção de ensino superior, de faculdade, nada disso, mas a escola para ela era a prioridade. Então não importava o bairro que a gente estava, ela sempre procurava a melhor escola pública daquele bairro para que eu pudesse estudar, e eu sempre gostei da escola. Então a escola sempre foi um ponto de refúgio, né? Tanto na questão da relação com os professores, com os colegas, quanto até na questão da merenda. Como hoje em dia eu vejo muitos meus alunos vão à escola por causa da merenda, eu já passei por isso também. Então eu compreendo muito quando o menino quer repetir, eu falo: repete 2, 3 vezes, você quer? Pode repetir, porque eu já passei por isso e eu sei como é sentir fome, por exemplo. Então, minha infância foi nesse processo. Então eu estava na escola, como as colegas já falaram, eu me encaixava também naquele contexto de aluna modelo da escola, porque eu realmente gostava de estudar, gostava do conhecimento. Aquilo me abria assim a possibilidade de pensar coisas que eu nunca tinha pensado. Nesse momento da infância foi quando veio o primeiro atravessamento. Eu não tinha noção naquela época, vim ter noção disso muito recentemente, mas o primeiro atravessamento que eu acho que explica o porquê de eu estudar o que eu estudo hoje, que eu vou chegar mais à frente sobre isso.
foi quando a gente foi, quando em nossa vida chegou a uma política pública de distribuição de renda, que na época ainda era o governo de FHC, que foi o Vale Gás. Então veio uma pequena renda, né, para dentro de casa e que começou a auxiliar, pelo menos, na alimentação ali todo mês, que posteriormente virou o Bolsa Família, né, que eu recebi durante toda a infância. Durante a adolescência já estávamos eu, minha mãe e o meu irmão, né? Eu tenho um irmão que é 9 anos mais novo que eu. E na adolescência eu continuei na escola, minha mãe sempre trabalhou muito, de tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar, ela já trabalhou nessa vida. Trabalhava muito, mas a gente não conseguia se estabilizar. Todo o dinheiro ia todo para o aluguel e tudo mais. E aí nessa época, mais uma vez uma política pública veio para nossa família, que foi um curso oferecido pelo Estado da Bahia, junto com o município, com o governo municipal, que dava um curso de confeitaria. Minha mãe fez esse curso, né? E ela aprendeu a fazer uma série de salgados, bolos, doces, e ao final do curso ela ganhou uma caixa, né, daquelas grandes, e um negócio de suco, né, uma garrafa grande de suco. A gente pegou e começou a vender salgados e sucos nas ruas. Então saía eu e ela, eu na época era adolescente, tinha 14 anos, morria de vergonha, não queria ir, mas eu ia, estava lá com ela, e a gente saía e fazia isso. Nesse momento, eu também, logo um ano depois, eu já estava no ensino médio, apareceu outra oportunidade de um curso que eu podia fazer, que é o programa Trilha, que era também um programa do estado da Bahia, que era de fazer um curso técnico de alguma profissão. Eu fiz um curso de turismo e hotelaria, que não tem nem, minha cidade nem é turística, mas tinha esse curso, eu fiz. E esse curso me auxiliou porque eu estava no último ano do ensino médio e eu recebi uma bolsa por fazer esse curso. Se eu recebia a bolsa, eu não precisava trabalhar fora. Então eu estudava na escola regular pela manhã e à tarde eu fazia esse curso. Eu recebia o vale transporte para ir para o local da aula, eu recebia o lanche da tarde, recebia essa bolsa, recebia todo o material. Então eu tinha todo o aporte para conseguir ficar o dia todo estudando. Então eu fiz esse curso. Esse curso, ele foi excelente porque ele me abriu muitos horizontes. Foi aí, né, em conjunto com alguns professores do ensino médio, que eu descobri a universidade, porque na minha família não tinha ninguém que tinha um curso superior. Ninguém, nem primo distante, nada. E aí eu descobri, e aí veio aquele interesse. Poxa, então se tem uma continuidade dos estudos, eu gosto tanto de estudar, eu quero dar essa continuidade. Não tinha pensado em qual curso eu ia fazer, não tinha nada disso. Foi no programa Trilha também, ao final do programa Trilha, que eu fiquei sabendo do Universidade para Todos, que é um cursinho pré-vestibular, também ofertado pelo governo do estado da Bahia, que eles pegavam os estudantes de doutorado, de mestrado da Universidade Estadual da Bahia, e esses alunos eles ganhavam uma bolsa para dar aula no cursinho pré-vestibular. Então eu entrei nesse cursinho e foi aí que eu também tive, mais uma vez, uma ampliação, né, de horizontes, porque minha professora de Química, ela fazia um doutorado. Eu fiquei, o que é isso, doutorado? E aí eu descobri que ainda existiam, né, outros lugares, outras possibilidades para além da graduação, que eu ainda nem tinha entrado na graduação, mas aquilo ali já me deu uma outra perspectiva de algo que poderia estar mais à frente. Então, nessa época também, eu estava fazendo esse cursinho pré-vestibular, né, que era para alunos das escolas públicas. E, mais uma vez, veio uma grande mudança em nossas vidas, porque minha mãe foi selecionada para um projeto Minha Casa Minha Vida. Então, a gente conseguiu a casa própria naquele momento. Então, a gente se mudou, eu tive que mudar de local e tudo mais, né, que eu fazia o cursinho. Mas foi uma transformação muito grande, porque minha mãe, a casa tinha quintal, tinha garagem. Na garagem a gente não tinha carro, porque não iria todo no aluguel, óbvio. E aí a garagem minha mãe fechou e fez uma lanchonete. Então ela passou a trabalhar em casa, nessa lanchonete, né, na garagem de casa. E
E eu fazendo cursinho, né, eu já tinha terminado o ensino médio, fiquei um ano fazendo cursinho pré-vestibular. Ao final do cursinho, eu ganhava isenção para o vestibular da UESB, que é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E eu fiz o vestibular da UESB e passei. E foi, assim, uma coisa sem... Eu lembro até as cenas, eu lembro os passos, lembro o abraço que eu senti, que eu dei na minha mãe, e ela me deu, e no meu irmão também, que estávamos os três ali naquele momento. Então, assim, a partir desse momento, então eu entrei para a universidade para fazer o curso de licenciatura em Ciências Biológicas na UESB. Eu tentei esse curso porque na época eu estava pesquisando sobre DNA e tal, no cursinho, e aí eu queria ser geneticista, nem queria ser professora naquele momento. Queria ser geneticista, então eu falei, não, vou fazer ciências biológicas, não sabia a diferença de licenciatura e bacharelado, né? Explicaram ali no Universidade para Todos e tudo mais, mas eu resolvi que eu ia fazer a licenciatura, mesmo que eu queria ser geneticista. Entrei no curso, comecei a cursar disciplinas. Uma das primeiras disciplinas foi genética geral, que eu já tomei trauma da genética e aí eu não quis mais ser geneticista. Pois é, porque você entrava no laboratório, não podia tocar em uma bancada, porque aquela bancada tinha compostos químicos, podia dar câncer, não podia pegar. Então eu falei, gente, eu não vou querer pegar isso aqui não, eu não vou ficar aqui. Então eu peguei e fui para outra área. Sempre gostei muito de animais, sempre gostei muito de plantas. Então a biologia, ela sempre esteve dentro de mim. Eu então resolvi que eu queria ser da área da zoologia, trabalhar com animais, com algum animal. E, por incrível que pareça, eu fui trabalhar com ermitão. Na minha cidade não tinha praia. Eu nunca tinha visto um ermitão na vida, mas eu queria trabalhar com ermitão e eu resolvi que eu ia ser carcinóloga, né, que são as pessoas que trabalham com crustáceos. Fiquei durante 3 anos trabalhando com crustáceos. É importante frisar que quando eu entrei na universidade, eu precisava de dinheiro para me manter na universidade. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava domingos e feriados, ficava na faculdade de segunda a sábado. Domingos e feriados eu trabalhava numa padaria, porque eu tinha que pagar a condução e eu passava o dia todo na universidade, eu tinha que me alimentar. Então, no primeiro ano foi assim, minha vida de segunda a domingo toda, ou na universidade ou trabalhando. No ano seguinte, no terceiro semestre, eu consegui a primeira bolsa de iniciação científica. Eram R$400, mas assim, era mais do que eu ganhava na padaria. Não pensei 2 vezes e, obviamente, saí desse emprego, né? E fui vivenciar a universidade 100%. Durante esse período, as disciplinas da licenciatura, elas estavam com a gente desde o primeiro semestre. Então, no primeiro semestre, para vocês terem noção, eu fui até em greve de professor do estado que estava tendo, porque o professor levou a gente. Então, a gente estava na escola, a gente vivenciava a escola desde o primeiro semestre. E aqueles textos que a gente ia lendo, aquelas vivências na escola foram me chamando a atenção. Mas eu tinha a bolsa de iniciação científica, eu não ia largar a bolsa para me arriscar na educação sem ter a certeza de que eu iria ganhar a bolsa. Ao final, eu iniciei o TCC com os ermitões também. No último ano, eu já ia apresentar o TCC, meu IC estava quase acabando, minha iniciação científica, e eu resolvi migrar para a área de educação. Eu tenho o professor Edinaldo Medeiros, que ele tem ainda um grupo de estudo, e eu comecei a participar do grupo de estudo do professor Edinaldo. Foi minha aproximação com a escola de uma forma mais forte, com as discussões dos textos escolares. Quando eu concluí, eu concluí em junho eu consegui um emprego, então foi muito rápido. Então eu não fiquei pensando eu ficava pensando no mestrado, eu queria entrar no mestrado, mas eu priorizei o emprego. Então eu entrei para o mercado de trabalho, ainda tentei o mestrado nesse ano, não consegui passar porque eu não tinha tempo de estudar. Tentei o mestrado mais 2 vezes e só na terceira vez que eu fui conseguir passar. Quando eu passei nesse mestrado, eu passei em 2 mestrados lá na UESB também, o de ensino e o de educação. No de educação, o meu orientador seria o professor Edinaldo. Não pensei 2 vezes na escolha e fui trabalhar com o professor Edinaldo pesquisando políticas públicas, né? Então, eu fui pesquisar, na verdade, políticas públicas não, políticas educacionais, que são políticas públicas também. Então, eu entrei
com o professor Edinaldo na pesquisa sobre a base nacional. E é uma reflexão que eu faço, eu ia deixar para o final, mas vou adiantar um pouquinho, porque as políticas públicas e educacionais me atravessaram durante toda a vida, na minha família. E aí eu comecei a estudar uma política pública que, ao invés de fazer o que fez comigo a vida inteira, né, que transformação da minha vida para uma coisa melhor, aquilo que eu estava estudando é uma política pública que não é transformadora, é uma política pública excludente. Então essas reflexões ficaram, e essas reflexões vinham também da minha prática, porque na escola, eu trabalhei em escola privada, trabalhei no município da minha cidade, trabalhei na zona rural, e eu via naqueles alunos a necessidade de uma mudança, mas essa mudança não é só com a escola, as políticas públicas elas deveriam estar atreladas nessas mudanças. Então essas inquietações me impulsionaram nesses estudos do mestrado com o professor Edinaldo. O professor Edinaldo, ele foi orientando da professora Sandra Séries. E eu conheci a Sandra pelos textos que eu havia lido, já tietei ela em um evento lá em Conquista, né, tem essa fotinha. E assim, só que eu nunca me imaginei saindo daquele meu local para vir para o Rio de Janeiro estudar com a professora Sandra. Por uma série de questões, né? Eu nunca me via saindo de lá para vir para cá. Mas Edinaldo, assim que eu concluí o mestrado, Edinaldo insistiu, não, você vai tenta doutorado, não custa nada. E aí em 2021, quando eu concluí o mestrado com o professor Edinaldo, eu fiz a seleção daqui, foi no período de pandemia, então eu não precisei vir para cá fazer a prova, nunca tinha vindo no Rio de Janeiro, nenhum local daqui do Rio de Janeiro, e eu fiz e acabei passando. Passei em outubro de 2021, começamos os trabalhos, mas só vim conhecer pessoalmente a professora Sandra no final do ano passado, né, no segundo semestre do ano passado, que eu vim aqui rapidamente e voltei para Bahia. E aí a gente começou a traçar alguns planos para eu vir para cá, mas para eu vir para cá eu precisava de bolsa, porque lá em Conquista eu trabalhava, tinha dinheiro, aqui eu não tinha. E aí no início desse ano eu consegui a bolsa de doutorado e eu pude sair de lá, sair do emprego e vir estudar aqui com a professora Sandra, onde nós continuamos esses estudos no doutorado dessas políticas educacionais, de como essas políticas educacionais afetam a educação e ao afetar a educação está afetando muitas vidas, as vidas dos estudantes, as vidas dos professores, as vidas das famílias de uma forma geral. E assim, a gente, ao lidar com essas políticas, a gente percebe todos esses embates, todas essas disputas. De um lado, uma série de grupos, de pessoas querendo financiar, que a educação seja financiada para que eles ganhem mais dinheiro, e de outras pessoas lutando por um processo de justiça social, no qual a escola, em conjunto com as políticas públicas, possam transformar vidas e dar possibilidades inimagináveis. Como eu disse, eu nunca imaginei estar aqui. Esse é um lugar que na sociedade talvez não fosse para mim. A sociedade talvez dissesse, não, você não pertence a esse lugar. Mas aqui estou, assim como muitos outros colegas que já narraram, que têm em suas próprias vivências, sabe, que esse espaço por muito tempo nos foi negado. E atualmente, né, eu já estou aí com um novo caminho a percorrer, né, eu fui selecionada também para um doutorado sanduíche. Então, daqui 12 dias, eu estou indo agora para Portugal, dar continuidade à pesquisa lá. Então, mais uma vez, uma possibilidade que só é possível por conta das políticas públicas. Então, assim, estudo uma política educacional que é excludente, que negligencia as vidas, mas ao mesmo tempo eu levanto a bandeira da importância dessas políticas públicas. E para encerrar, eu juro que eu vou errar, já até passei do horário, mas que na narrativa eu comecei e encerrei com música, e eu acho que esse trecho da letra dos Novos Baianos, de Mistério do Planeta, é perfeito e eu acho que fecha bem aqui. Então, vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos.
E pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tampo, e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta.